do pecado. Então, se nós, que somos cristãos e jovens, achamos que a missa é algo chato, maçante ou monótono, nosso amor pelo ressuscitado é pequeno, frágil e corruptível, pois a cada 4 minutos, a todo dia e todo momento, em algum lugar do mundo, o sacrifício de amor de Cristo se renova por cada um de nós. Os milagres eucarísticos aumentam a cada ano com o passar do tempo. O que será que Cristo quer nos dizer com ele? Alguma coisa ele tem para te falar. Escute, acredite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Você precisa saber que... E agora, na segunda parte, que falaremos e comentaremos mais ainda sobre a instituição da Eucaristia, entrando um pouco também no detalhe sobre o sacerdócio. Eu estou aqui com essa folha na mão, exatamente porque recebemos muitos e-mails, eu falo muitos porque eu esperava menos, muito menos, E, na verdade, para falar a verdade, eu não esperava e-mail chegar, mas chegou. Graças a Deus, dou muito graças a Deus, eu vejo que o Espírito Santo está a favor deste canal, em vista porque a voz do povo é a voz de Deus, assim diz o ditado popular, E eu agradeço também a todos que já estão inscritos já no canal. Quem não está inscrito aí, por favor, pode se inscrever no nosso canal, será uma gentileza para nós. Até porque falaremos sobre coisas muito interessantes para você, para a sua família e para todas as pessoas que você conhece, Tiraremos muitas dúvidas. E também assina também o nosso sininho, que aí você vai receber uma notificaçãozinha dizendo que também botamos um vídeo novo, tá bom? Então, para poder iniciar já, para poder falar sobre o mistério da Eucaristia, eu queria deixar um detalhe muito bom, para que a gente possa compreender um pouco mais, Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente vai chegando a um certo entendimento. Vamos lá. Uma coisa muito boa foi feita no Antigo Testamento, chamado sacrifício. A gente consegue ver que lá no Antigo Testamento houve vários sacrifícios. Sacrifício feito pelo Abel, sacrifício feito por Abraão, com Isaac, sacrifício feito pelo rei Melquisedeque, sacrifício feito por Moisés, que é a religião judaica até hoje ainda continua firme com o sacrifício de Moisés. Aí lá no Novo Testamento a gente consegue encontrar um sacrifício perfeito. Por que eu falo sacrifício perfeito? Porque não foi planta, não foi animal, não foi frutos, não foi nada diferente a não ser o corpo e o sangue de Cristo no alto do Calvário. Olha só que coisa maravilhosa, um sacrifício do nosso próprio Deus, pela oblação, pela remissão dos nossos próprios pecados, para que a gente possa ser salvo. Olha, esse foi o maior sacrifício, um sacrifício apenas para a remissão de todo o pecado da humanidade da terra. Mas algo mais Cristo ainda tinha que fazer, algo mais Cristo ainda queria da vida de cada um do cristão. Quem viu esse vídeo anterior que eu passei, vocês vão ver que logo lá no finalzinho, depois dos milagres, no início já começa falando por que Cristo quis tanto instituir a Eucaristia. A gente sabe que ele sempre quis ficar muito próximo da gente. Ele mesmo fala: quem come deste pão e bebe deste cálice terá a vida eterna. Aquele que come e bebe do meu corpo e do meu sangue, este permanecerá em mim e eu nele. Olha essa situação. Esta analogia, ela é muito boa para a gente poder fazer uma figuração exatamente aquela árvore da vida que foi feita lá por Deus mesmo no Jardim do Éden. Deus criou 2 árvores, a árvore da vida e criou também a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore da vida, verdadeiramente, Adão e Eva também se alimentavam dela. Essa própria árvore fazia com que eles permanecessem vivos, num estado de graça resplandecente, de acordo com como Deus os criou. E essa vida era o próprio Deus. Esse paraíso é o próprio Deus ao qual nós queremos entrar um dia, E nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe esse fruto novamente. Ele mesmo é o fruto, Bendito o fruto do ventre de Maria, nossa Mãe Santíssima. Eu estou sendo um pouco ligeiro para não tomar muito pouco tempo de vocês, O tempo é curto e a gente precisa ser um pouco mais rápido no que vamos dizer. Porém,
conforme eu falei que é um só sacrifício, a gente sabe que é celebrado toda vez uma missa, e cada 4 minutos, como no vídeo anterior falou, né? Cada 4 minutos é celebrada uma missa no mundo. Olha só que maravilha para a redenção dos nossos pecados. Nossa, porque a gente tem que reconhecer que verdadeiramente somos falhos e pecadores. Verdadeiramente Deus nos ama e sabe verdadeiramente das nossas fraquezas. Como eu disse que Cristo, que sempre está junto da gente, era para poder nos levantar, para fazer cada vez que a gente se tornasse forte até alcançar a nossa vida eterna, se dando cada vez mais por alimento, para a santificação da nossa própria alma e se afeiçoar cada vez mais nele mesmo. Olha só que mistério maravilhoso. Então, conforme eu falei que só há um sacrifício e várias missas são celebradas, aí parece que várias vezes está sendo celebrado um sacrifício novo. Aí toda vez, nossa, é um outro sacrifício? Não, não é um outro sacrifício. Se torna cada vez um só sacrifício. Esse único sacrifício, ele se atualiza, assim como Cristo fez lá no alto do Calvário, que ele foi morto, crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Na Santa Missa também é celebrada a mesma coisa. É um mistério pascal de Cristo, ao qual ele mesmo quis que acontecesse e se fosse renovado. Lembra que ele mesmo falou, né? Fazer isto em memória de mim. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isto em memória de mim, até quando viestes novo, até a segunda vinda dele nesta terra. Esse mistério é maravilhoso. E uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês é que nosso Deus, ele é tão poderoso, tão onipotente, que a gente tem que passar para entender com os olhos da fé. Nosso Deus, ele não se resume e não se identifica com a nossa escala temporal. Tipo, estamos vivendo hoje, né? Estamos no ano de 2018, né? Depois de Cristo. Para Deus, esse tempo não existe. Para o tempo de Deus é outro. Nós vivemos nesse tempo porque somos redimidos dessa forma, né? A gente vive após a ressurreição de Cristo. Nós vivemos hoje no ano 2018 e até hoje essa tradição é mantida com o sacrifício de Cristo, e toda vez se atualiza como? Conforme eu falei que Deus, ele não se limita ao nosso tempo. Ele faz questão, através da nossa fé. Nós não conseguimos ver com nossos olhos, mas alguns santos da nossa igreja, se você botar lá no Google, você vai ver que muitos santos místicos da igreja, eles conseguiram ter visualizações muito linda, maravilhosa, como Santa Catarina Emmerich. Ela teve uma visualização de toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que ela era analfabeta. E a visão que ela teve foi totalmente nítida, que vários arqueólogos, estudiosos estudaram as visões que ela teve e acharam muito artefato da época de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente local, data e tudo o que aconteceu. Ela conseguia falar sobre as visões que nosso Senhor Jesus Cristo deu para ela. É uma santa maravilhosa. Quem quiser procurar saber sobre ela, seria bom, que você vai entender como ela mostrou o que era a missa, ou como esse mistério é celebrado. E mais ainda, conforme eu falei, esse mistério, e toda vez que nós celebramos essa missa, né, essa missa maravilhosa, a Santa Missa, quando chega justamente ali, na parte quando o padre consagra o corpo e o sangue de Cristo, estamos ali de volta, né, pelos olhos da fé. Eu falo isso para vocês com bastante clareza, ao Calvário. Assim como Nossa Mãe Santíssima Maria Madalena e João estavam lá aos pés da cruz de Jesus, vendo tudo o que aconteceu, ao mesmo tempo acontece conosco também, quando participamos da missa. Isso eu posso falar com bastante clareza, acontece, sendo que de uma forma incruenta porque não há sacrifício de sangue, nem holocausto humano. Aconteceu apenas uma vez, mas como eu falei, pelo nosso tempo nós não conseguimos ver, mas Deus faz com que isso se realize novamente. Acontece novamente pela remissão dos nossos pecados. O sacerdote, em persona Christi, ele faz todo aquele sacrifício em oblação à nossa própria vida, em ação de graças a Deus, né? É o maior louvor dado para a humanidade. Alguns santos falam que se verdadeiramente nós entendêssemos o mistério da missa, o mistério eucarístico, nossa, teria uma briga para entrar dentro da igreja, teria que botar guardas, soldados,
né, na porta da igreja para não ter problema, e os sacários seriam verdadeiramente deixa de uma forma, já está sendo. Eu peço até que orem pelos sacrários e pelos padres, pelas igrejas que estão sendo profanadas aí em alguns países que estão sendo perseguidas. Infelizmente isso ocorre, e tem muitas pessoas aí com a mente muito conturbada que ainda não entendeu o respeito que deveríamos ter sobre a Eucaristia. Amém? Então, só queria falar um pouco disso, tá? Desculpa ser um pouco rápido, eu não quero tomar muito tempo de vocês, tá bom? Eu vou agora entrar no detalhe das perguntas. Entrando na primeira pergunta, quem me fez essa pergunta aqui, muito boa, foi a dona Jurema. Ela é de Campo Grande e é muito bom. Eu agradeço a dona Jurema pela pergunta. Ela perguntou que quando que começou a Eucaristia na igreja. A Eucaristia começou na igreja justamente quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele sentou na Quinta-feira Santa junto com os discípulos. Além da Eucaristia ter iniciado naquele exato momento, na partilha do pão, né, com os discípulos, Jesus Cristo só escolheu apenas só os 12. Por que só os 12? Ele quis entre os 12 fazer a ordenação sacerdotal, onde somente aqueles 12 eles conseguiriam fazer depois dele a consagração do pão e do vinho, né? O mistério da transubstanciação dada pelo próprio Cristo, oferecendo o corpo e o sangue dele. Pena que naquela época ali ainda a mente dos discípulos ainda não estava totalmente ainda aberta a esse mistério. Pouco tempo depois eles puderam analisar, né, e depois entender um pouco mais, sempre partilharam e sempre continuaram dando continuidade. Eles chamavam de a fração do pão, né, a ceia do Senhor, tinham outras nomenclaturas, na Bíblia fala um pouco sobre isso, tá bom? A segunda pergunta, a pessoa não se identificou, agradeço mesmo assim pela pergunta, tá bom? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe mais e mais, tá bom? Ela pergunta qual o significado da palavra Eucaristia. No Catecismo da Igreja Católica, lá no item 1328, fala justamente que a palavra Eucaristia ela é uma palavra grega, né, derivada de duas palavras que significa ação de graças. Ação de graças a quem? Ação de graças a Deus, a que Ele mesmo oferece a nós, né, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ação de graças a tudo o que Ele faz, né, pela nossa vida. E a gente recebemos gratuitamente essa graça dada pelo próprio Deus. Olha só que mistério maravilhoso. Por isso que a palavra Eucaristia, ainda mais, a palavra Eucaristia também tem um significado simbólico, que a gente costuma dizer corpo, alma e divindade. Olha só que coisa maravilhosa. E verdadeiramente recebemos isso, corpo, alma e divindade, para que sejamos cada vez mais próximos de Cristo e, além do mais, se afeiçoar a ser Cristo na vida das pessoas que estão próximos de nós ou no mundo inteiro, se possível. A gente pode ser Cristo sobre o mistério da Eucaristia na vida das pessoas. Mais uma pergunta também que fizeram. Isso aqui é um pouco mais, como posso dizer, eu não esperava, mas veio essa pergunta, graças a Deus, né? Ele me parabenizou, vou ler a pergunta. Olá, Carlos, parabéns pelo seu canal. Meu nome é Tiago, sou de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Sou da Igreja Assembleia de Deus e na minha igreja participamos da Santa Ceia. Qual é a diferença da Santa Ceia com a Eucaristia na Igreja Católica? Bom, Tiago, muito obrigado mesmo por essa pergunta, porque existe mesmo essa dúvida entre as igrejas e principalmente até mesmo alguns cristãos católicos, também alguns que ainda não procuraram se aprofundar, não conseguem ainda compreender, porque lá há Santa Ceia e na Igreja Católica também existe a Eucaristia. E por que nós não chamamos de Santa Ceia? Aí eu já quase respondi essa pergunta, né, anteriormente, na pergunta do nosso outro internauta. Mas uma das coisas, a diferença é imensa. Existe uma diferença imensa. Eu não quero ser ignorante com a resposta. Eu quero
deixar bem claro mesmo, que há uma imensa diferença. Como eu disse, nosso Senhor Jesus Cristo, ele só instituiu esse mistério entre os 12, logo ali na quinta-feira santa. E somente aqueles 12 eram 72 discípulos que Cristo reuniu no meio deles, mas só aqueles 12 foram ordenados, né? Então, aqueles 12, eles deram continuidade na igreja, deram continuidade na fração do pão, né? E ali em diante, esse mistério é celebrado até hoje. E tem uma coisa muito linda. A Igreja Católica entende muito bem que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Na Igreja Evangélica, conforme é celebrado a Santa Ceia, o pastor, de acordo desde lá do século XVI, né, com Martim Lutero, uma separação que Martim Lutero fez, ele saiu, foi excomungado da igreja, né, ele questionou o corpo e alma e divindade de Cristo, né, Calvino também, e dali em diante todos eles passaram a negar essa partezinha, né, que tem essa particularidade. E Martim Lutero era padre, e mesmo assim ele não aceitou. Ele disse que era apenas um simbolismo que vivemos, e até hoje a igreja evangélica celebra apenas de um modo simbólico, somente para recordar o que Cristo fez naquele dia. E por isso, para ter mais ou menos uma noção, não é celebrado toda vez que há um culto na igreja evangélica. Eu falo isso com maior clareza porque eu já fui em vários cultos evangélicos, já fui convidado para vários cultos evangélicos. Inclusive, eu tenho muito amigos evangélicos, pastores, bispos, presbíteros, né, diaconisas, vários, e todos eles se dão muito bem comigo, graças a Deus. Inclusive, eles sabem dessa situação, de até conversaram comigo sobre isso, porém, não creem verdadeiramente na presença real de Cristo. Por que não creem? Porque verdadeiramente tem essa doutrina na tua igreja. Já na nossa igreja, nós cremos que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, porque o padre, ele fala em persona Christi. Por que é persona Christi? Ele se torna a pessoa de Cristo. Ele é Cristo naquele exato momento da transubstanciação. Por mais que recebemos ali o pão e o sangue, a transubstanciação faz nos entender que da forma de pão e da forma de vinho, que não muda, as espécies não mudam, mas recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Veja o nosso vídeo anteriormente que você vai entender mais ainda. Reveja, que você vai entender. Graças a Deus você me mandou essa pergunta. Espero ter sido um pouco claro, tá? Com a pergunta eu procuro um pouquinho correr, mas continue conosco, continue assistindo os nossos vídeos, que você vai entender muito mais sobre mistérios eucarísticos, e você vai compreender que para a nossa vida e para a salvação da nossa alma é necessário nós se alimentar do corpo e sangue de Cristo, tá bom? E fique com Deus, meu irmão. Muito obrigado mesmo, e fé, seja forte, porque o mistério eucarístico te espera também, tá bom? Uma outra pergunta é de Dona Helena, de São Paulo. Ela falou: sou católica e eu queria saber se sou obrigada a ir todos os domingos para a missa para participar da Eucaristia. Muitas pessoas mesmo se identificam dessa forma dentro da igreja, né? Eu me sinto obrigado de ir à igreja, eu me sinto obrigado, né, de estar indo. A igreja, na verdade, ela não obriga ninguém, né, a ir à igreja todos os domingos ou todos os dias. A igreja, até mesmo no catecismo, fala que pelo menos uma vez ao ano a pessoa ir, e também se confessar uma vez ao ano em estado de graça, receber o Cristo na missa da Páscoa. Porque a igreja só pede uma vez ao ano. Mas, porém, nós sabemos que o cristão católico, aquele que vivencia a fé, não vou dizer a risca, mas que entende o que ocorre em toda celebração de uma missa, ele passa a viver um pouco mais. Se possível, ele vai todos os dias, e se não for todos os dias, vai um dia sim, um dia não, e principalmente no domingo. Até porque uma falta no domingo nós sabemos que é pecado mortal, tá? Uma falta no domingo é pecado mortal. Mortal porque é um pecado de morte. Nós estamos faltando justamente aquela presença real de Jesus Cristo, e nós não estamos ali verdadeiramente na presença dele. Como Maria Madalena, nossa mãe Maria e João ficou ali no alto do Calvário, na presença de Jesus Cristo, contemplando a sua morte.
e logo em seguida contemplando a sua ressurreição. E nós não recebemos o corpo e o sangue de Cristo para a nossa própria salvação. Quando nós deixamos de ir a uma missa, é ao mesmo tempo de dizer, bom, Senhor, eu não quero saber de você. Eu me sinto assim, pelo menos. Eu me sinto assim, eu não quero saber de você, eu não quero me dedicar a você. Seria bom, como bom católico, procurar entender mais ainda esse mistério, porque ele é magnífico para a nossa vida. E quanto mais a gente mais entende, imagina por que os santos e mártires como São Tarcísio, todos os santos da igreja, eles deram tanto a vida deles pela Eucaristia. Tenta imaginar por que eles fizeram isso. Porque justamente o corpo e o sangue de Cristo é muito precioso para a nossa vida e precisamos receber ele, pelo menos, se for possível ainda, todos os dias. Nossa, vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, o quanto Deus vai trabalhar na vida de vocês, porque a gente recebe uma graça enorme, enorme nesse mistério, e vale a pena, vale muito a pena mesmo a gente receber esse mistério. Outra pergunta que fizeram foi feita pelo Diego Moraes, de Minas Gerais. Ele fala: sou evangélico, mas sou fiel à verdade de Jesus e sua palavra. Gostaria de saber por que a Igreja Católica nunca muda a sua celebração de culto. Bom, Diego, muito obrigado mais ainda pela tua pergunta. Tá? Porque verdadeiramente a Igreja Católica não vai mudar. Eu sei que para um cristão evangélico é complicado mais ainda, porque você vivencia um mistério diferente, vivencia um culto diferente. E nós na nossa igreja não falamos culto, falamos missa. Porque missa é uma celebração interna, uma celebração litúrgica, que é dividida em várias partes, seguindo uma liturgia enorme. Uma liturgia que leva a alma do ser humano a viver o mistério do sacrifício de Cristo. Começamos com o rito de entrada, com cantos iniciais, começamos com as nossas orações iniciais, invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, temos a parte da palavra, e logo daqui a pouco vivemos a parte eucarística, ao qual nos preparamos para estar de frente do Cristo crucificado na forma de pão e vinho, sangue e corpo de Cristo. Então, há essa particularidade enorme. Então a Igreja Católica, durante 2000 anos, ela vem mantendo essa tradição, e ela não pode deixar de fazer isso, porque o próprio Cristo pediu: faça isso em memória de mim, até que venha pela segunda vez, porque todo aquele que comer do corpo e o sangue de Cristo, terá vida eterna. Ele mesmo quis isso. Então vale a pena, vale muito a pena você testemunhar. Eu faço um convite: vai a uma igreja católica, fala com o pároco de lá. Você pode ser bem justo: eu sou evangélico, mas eu quero saber da verdade. Assim como você disse aqui nessa pergunta, eu gosto da verdade, e pela verdade é onde a gente mais sinceramente a gente se encontra, e a gente consegue dobrar o nosso joelho, somente diante da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Ele deixou esse mistério exatamente para poder nos conquistar, para deixar com que a gente se entregasse cada vez mais a Ele, com todo o nosso amor, e pudesse saborear e receber este mistério maravilhoso. Se você tem dúvidas, mais ainda, sério, eu convido você a participar de uma missa. Se não entendeu, e não vai entender, porque até hoje milhares e milhares de católicos ainda não compreenderam o mistério da Santa Missa. Até eu ainda, surge até hoje algumas dúvidas, que eu fico, nossa, cara, eu estou vivendo isso mesmo, que verdadeiramente temos que ter muita fé para entender o mistério da missa. Se olhar com os nossos olhos nus, não vemos nada, mas todos nós entendemos que naquele exato momento, quando ocorre a missa, o céu desce. E quando o céu desce, os anjos e os coros celestes ali se unem. Eu posso falar isso com maior clareza, porque eu faço parte do coral da minha igreja, da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. E quando eu canto, eu fico muito feliz, porque eu estou tocando com o coro celeste, do nosso céu. Então, assim, a Igreja Católica tem esse mistério maravilhoso, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou ler aqui a nossa última pergunta, é da dona Ana Maria Helena, que ela pergunta: já fui católica, depois que eu conheci a verdade, me tornei testemunha de Jeová.
pois todos os dias quando ia à missa era sempre a mesma coisa e não aprendi nada. Por que isso acontece na Igreja Católica? É basicamente parecido com o que eu respondi agora aqui com o nosso irmão. Agora, tem uma coisa diferente. A senhora falou que não aprendeu nada, né? E era católica. Quando conheceu a verdade, a senhora se tornou testemunho de Jeová. Acredito que com certeza alguém deve ter ido na porta da senhora e ter feito uma situação chamada proselitismo com a senhora, oferecendo uma forma de conquistar a senhora através do medo, através de uma atenção pela tua própria salvação, né? E saber que a senhora não sabia nada quando a senhora era católica. Pelo contrário, a senhora sabia de tudo. A senhora sabia de tudo. Me desculpa dizer isso, mas todo cristão católico que conhece verdadeiramente a sua fé, ele sabe das coisas, ele entende e nunca largaria a sua fé. E essa situação me deixa um pouco mais ainda pensando, porque esse que era o intuito do meu canal, entender mais ainda, passar para vocês entender por que as pessoas mudam de religião e por que as pessoas não conseguem compreender esse mistério. É difícil, o nome já é mistério exatamente por isso, tá? A missa é um mistério, a celebração eucarística é um mistério, os sacramentos são mistérios, né? Então fica difícil quando nós não procuramos se aprofundar. Então qualquer hora que qualquer um chegar para a gente mostrando uma realidade mais palpável, a gente vai mesmo cair achando que é verdade. Acabamos sendo engambelados, né, por qualquer coisa que falam para a gente. Mas a realidade maior é que Cristo mesmo disse que a porta do céu ela era estreita, é muito estreita, e poucos passarão por ela. Quando nós deixamos de seguir a doutrina católica, que mesmo fala que fora da Igreja Católica não há salvação, ela é bem séria quando fala isso, fora da Igreja Católica não há salvação. Eu sei que eu vou ter milhares e milhares e milhares de dislike por estar falando isso, mas eu estou falando a verdade que a nossa igreja prega. E futuramente eu vou falar mais ainda do porquê que fora da Igreja Católica não há salvação. Como que nós podemos viver sem a Eucaristia? Como que nós conseguimos viver sem viver dentro do rebanho de Deus? É complicado, é muito complicado. Eu imagino que deve ter passado por várias doutrinações sobre a igreja, mas pela senhora ter conhecido esse canal, né? E peço perdão se eu estou sendo um pouco bem reto diante das palavras, mas poxa, se a senhora era católica, né? Não é difícil a senhora voltar. Pelo contrário, é o mais fácil ainda. Que a igreja está sempre de peitos abertos, de portas abertas, para poder receber todas as pessoas, né? Ela não faz exceção de ninguém. Pelo contrário, a gente fica sempre se apegando, né? Eu vou à Santa Missa, não consegui compreender. Poxa, a Igreja Católica ela tem várias coisas que faz com que a gente, vários cursos, e tem vários tipos de movimentos dentro da igreja que faz com que a gente se aprofundássemos mais ainda sobre a nossa religião. Eu, por exemplo, eu entrei em diversos cursos na igreja, né? E adorei, eu gostei muito do que eu aprendi. E por isso eu não consigo largar mais a minha fé. Eu não consigo mais voltar atrás do que eu estou vivendo. Igual aquela música que Padre Jonas Abib compôs. Não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. Eu sou esse barco no mar imenso que é Deus. Me sinto um barquinho e eu prefiro navegar mais ainda, né? Sendo levado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus dentro desse imenso mar, para que eu possa aprender cada vez mais. Tá bom? Assim eu encerro mais ainda a nossa transmissão aqui no canal. Agradeço a todos pela oportunidade de estar falando com vocês, tá? Assista nossos vídeos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem gostou, dá o seu like, assine também aí, se inscreva, tá? Assinale lá o sininho, tá bom? E sejam muito bem-vindos os nossos novos integrantes aí no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, que a Virgem Maria Santíssima esteja sempre ao lado de vocês, com nossos anjos da guarda, tá bom? E mais ainda, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e pelo título também de Nossa Senhora do Rosário. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.